dia. E Cristina, tudo bem? Vai confirmando aí pra mim como é que tá esse áudio. Marciane, bom dia. Preciso que vocês me deem um feedback para eu saber como é que tá o áudio, se ele tá bom. Oi Nilson, bom dia. Só me digam aí se estão me ouvindo bem. Se o áudio tá bom para vocês. Com essa confirmação eu sinto que eu posso seguir. Mariana. Legal, que bom. Que bom. Obrigado pela confirmação, Nilson. Importante isso pra gente ter um feedback aqui, saber que as coisas estão seguindo. Bom, vamos aquecendo aqui. Fala, Michel. Bom dia, meu irmão. Tudo bem? Vamos aquecendo aqui enquanto as pessoas vão chegando aí. Nós temos então esse, né, como um projeto que nós denominamos de Expresso da Meia-Noite. E o objetivo é exatamente tratar sobre temas versados pela psicologia. Claudinei, bom dia. Muito bom dia. E temas sob a perspectiva da psicologia. Oi, Lorena, bom dia. E esse projeto aqui, na verdade, ele é um projeto dentro de uma versão nova, de alguma coisa que já aconteceu mais ou menos seguindo essa perspectiva ao longo de 10 anos, numa parceria com a Livraria Cultura. Oi, Guilherme, bom dia. E lá na Livraria Cultura, vários temas foram apresentados ao longo desse tempo. Não só eu estive envolvido no projeto, outros profissionais também. E nesse sentido a gente tinha sempre uma participação a mais e algo que a gente está imaginando fazer aqui. Eu estou pensando em convidar algumas pessoas, já fiz alguns convites, já recebi alguns sims e aí a gente está buscando exatamente esse momento oportuno. Juliana, bom dia. Então, esse momento aqui na verdade, um momento que a gente deve manter até, pelo menos, a gente ter ali o encerramento da quarentena. Vamos ver se a gente consegue manter esse projeto também, porque... Oi, Vânia, obrigado pelo comentário, né? Você lembra sim, isso foi um projeto muito importante, né? E você estava envolvida nisso também, porque nessa época você estava junto lá na Livraria Cultura. Então, essa proposta aqui, a princípio, pelo menos nesse horário, a gente continua fazendo enquanto o home office se mantiver. A partir do momento que a gente tiver alguma mudança nesse sentido, eu preciso confirmar pelo menos a live da quarta-feira no horário da 0 hora, porque isso acaba prejudicando quem tem que acordar mais cedo para se deslocar. Parece pouca coisa, né? 15, 20 minutinhos que a gente leva para chegar no trabalho, mas não é só isso, né? É aquele tempo de organizar tudo para poder sair de casa, e aí toma um tempo bom nesse sentido. Gente, então essa é mais uma edição, mais uma apresentação, ou mais uma live desse projeto que nós chamamos de Expresso da Meia-Noite, e a ideia hoje é a gente falar sobre estratégias de enfrentamento. Muito bem, eu vejo que esse tema, né, de uma forma direta ou indireta, tem sido procurado assim, bastante mesmo pelas pessoas, porque todos nós, de alguma forma, como disse na apresentação hoje do tema, estão lidando com algum tipo de estresse, algum tipo de mobilização emocional diante de todo esse cenário que nós estamos vivendo. Né? E que cenário é esse? Né? Nós somos privados do convívio com as pessoas que nós amamos ou pessoas que gostamos de conviver. Nós temos dificuldade hoje para poder ter um aperto de mão, um abraço, uma saudação mais efusiva, e isso faz bastante diferença. Henrique, que bom você estar por aqui, meu irmão. Homerson, é isso? Acho que isso. Então, esse cenário da gente ter que se adaptar em relação ao home office, né? Chegou muito rápido, nem todo mundo tem a estrutura em casa. Então tudo isso daí pra gente é muito
é muito importante a gente entender exatamente como lidar com esse cenário novo que está se apresentando diante da gente. Bom, eu vou trazer para vocês inicialmente uma definição do que é estresse, porque as estratégias de enfrentamento elas visam exatamente lidar com o estresse, com esse processo de adaptação que nós temos. Então, o estresse a gente pode dizer que ele é ativado quando os indivíduos eles são expostos a alguma discrepância entre as demandas físicas ou psicológicas de uma situação e os recursos que essas pessoas, que esses indivíduos possuem, sejam recursos dos sistemas biológicos, sejam recursos dos sistemas psicológicos ou sociais. Então, para a gente entender, nós levávamos a nossa vida até então de uma forma, vamos dizer, razoavelmente adaptada, já tinha passado o carnaval, já tínhamos retomado talvez o fluxo aí para a maioria das pessoas de trabalho e de repente nós somos acometidos, né, por essa situação da pandemia e tivemos que nos adaptar, inclusive com essas contingências que foram estabelecidas para que nós não permitíssemos uma propagação acelerada do vírus. E aí exatamente tudo mudou. Então, naquele momento, diante dessa mudança desse cenário, nós fomos levados realmente a buscar internamente e externamente também recursos dos nossos sistemas para lidar com essa situação de mudança. Então, havia, né, ou há ainda uma discrepância entre aquilo que é o contexto, entre aquilo que é a demanda da situação, e aí a gente tem que buscar dentro da gente ou externamente recursos para lidar com esse cenário todo de mudanças, de incertezas. Bom, e aí é importante a gente pensar que há muitas formas da gente lidar com o estresse ou procurar lidar com o estresse, né? E essa efetividade que a gente busca muitas vezes para lidar com o estresse, ela depende muito assim de várias coisas, né? Do tipo de estressor, né? Do indivíduo que está lidando com o estresse e, em particular, em relação às circunstâncias com as quais nós estamos lidando. Oi, Juliana, tudo bem? Desiane, bom dia. Então, esse momento, como a gente está colocando atual, ele é um momento que realmente faz com que nós tenhamos que nos mobilizar internamente, de forma externa, para a gente poder lidar com as situações. Oi, Nora, muito bom dia. Então, vejam, algumas formas de enfrentamento são formas adequadas, são formas talvez sustentáveis até, e algumas outras formas são o organismo ainda tentando lidar com aquela situação, não necessariamente tendo alguma efetividade diante disso, né? E já para começar, dois autores, Lazarus e Folkman, em 84, eles sugeriram que há dois tipos de respostas de enfrentamento. Respostas focadas na emoção, tá? E respostas focadas no problema. Então tem um enfrentamento focado na emoção e um enfrentamento focado no problema. Vamos falar a respeito dos dois para a gente entender as diferenças. Vamos tentar contextualizar e a todo momento que vocês quiserem trazer algum questionamento, fiquem à vontade. A ideia é que a gente tenha essa participação aberta. E no final, eu vou reservar um tempinho no final para que a gente entre até diante de alguma pergunta que alguém queira fazer. Eu chamo você aqui rapidinho que quiser fazer a pergunta e aí participa de uma forma mais interessante do que essa forma, às vezes, só de texto. Muito bem. Então, quando a gente pensa nessas estratégias de enfrentamento focadas na emoção, a gente começa a ver um padrão, vamos dizer assim, que ele é um padrão de tentar reduzir as respostas emocionais negativas associadas ao estresse, tais como a vergonha, medo, ansiedade, depressão, algum tipo de situação que te impede de fazer as coisas de uma maneira adequada e também com a frustração. Então tudo isso que a gente está sentindo agora, algumas pessoas o sentimento de solidão, outras raiva diante desse momento que a gente está vivendo de pandemia, outras pessoas com medo de serem contaminadas pelo vírus, medo de perderem pessoas queridas, medo de perderem seus trabalhos, seus empregos, medo de perderem faturamento,
né? E isso não vou nem falar daquelas pessoas que já tiveram consequências diretas dos sistemas de contingenciamento que estão sendo adotados para controlar a disseminação do vírus. Então, toda vez que a gente tenta reduzir essa resposta emocional, a gente está com uma estratégia focada no quê? Focada em emoção. Então, vamos pensar assim, sentir saudade, por exemplo, das pessoas que nós não podemos mais encontrar em função dessas restrições que foram colocadas para a gente diante da pandemia, isso é algo interno, né? E diante desse sentimento, eu posso lançar a mão de uma estratégia que é tentar me distrair, é tentar manter a cabeça ocupada com algumas outras atividades, e isso pode ser alguma coisa que resolva a questão emocional naquele momento. Vejam, uma coisa que já fica claro, nesse tipo de estratégia de enfrentamento, nós não estamos atingindo o problema, nós não estamos lidando com a raiz, com a causa, nós estamos lidando sim com uma resposta emocional, com aquilo que a gente está sentindo diante da situação. Oi Felipe, bom dia meu irmão, que bom que você esteja aqui. William, meu irmão, você está bem? De notícias. Murilo, que coisa boa te ver por aqui também. Vamos lá. E aí, a gente tem então, diante desse cenário, lembrem-se, tá, uma busca de lidar com a questão emocional, não necessariamente com o problema que produz essa mudança emocional. No outro exemplo, né, as pessoas que sentem raiva, por exemplo, diante de um contexto de confinamento com a família, né, por estarem sendo obrigadas a passar muito tempo ali com esposa ou com esposo, filhos, né, e uma condição de home office, né, misturado ali com homeschooling, as pessoas que têm um contexto mais apertado ali, às vezes de rotina, que já era apertada e de repente a coisa fica mais complicada. Nessa situação, né, o que a gente busca às vezes? Né, busca algum recurso que esteja ali à mão. Então, uma pessoa diante desse contexto, não estou conseguindo lidar, estou sentindo muita raiva, estou brigando, estou sendo agressivo com minha esposa e com os meus filhos, pode ser que ela lance mão do uso de um psicofármaco. E aí é importante a gente entender o seguinte, que a terapia medicamentosa, né, o uso do psicofármaco, ele é um tipo de enfrentamento focado na emoção. Ele não se concentra na causa, ele se concentra em você minimizar a reação que você está dando para aquele contexto que você está lidando, para que você possa mudar. Então isso é um ponto importante. Tem algumas contribuições que eu gostaria de ler aqui. O Nilson está dizendo o seguinte, tenho percebido o quanto alguns tipos de enfrentamento da pandemia são disfuncionais, causando vários outros problemas. Extremamente importante isso que você está falando, porque está totalmente alinhado com o que a gente vai dizer aqui. Né? Eu comecei falando aqui, vou até antecipar um pouco da apresentação, Nilson, em função do seu comentário, que é muito pertinente. Né? Eu estou falando de uma situação, de um exemplo em que a pessoa, diante da raiva, diante da agressividade, ela considera retomar o uso de um psicofármaco que ela fazia antes. Claro, espera-se que essa pessoa esteja procurando o médico que fez essa prescrição, geralmente um psiquiatra, e que ele autorize essa pessoa novamente a tomar. Não é simplesmente, tem um medicamento guardado, sobrou da última leva aí de tratamento, eu vou começar a usar. Não é simples assim. Então, a gente precisa considerar que isso talvez fosse alguma coisa, em princípio, adequada, desde que essa pessoa estivesse, claro, sendo orientada por um profissional que faria a prescrição dessa medicação. Mas essa droga, que é uma droga lícita, poderia, em algum momento, estar sendo usada como automedicação. A pessoa tomou uma decisão de utilizar aquilo ali e diante desse cenário, ela começa a ter alguns prejuízos, então, realmente, algumas questões disfuncionais, tais como estão sendo trazidas aqui pelo Nilson. Né? E fora, se a gente pensar também na questão do uso de drogas ilícitas. A pessoa que já era usuário de maconha, por exemplo, começa a se tornar um usuário diário, né, por vezes consumindo maconha mais que uma vez por dia e com isso buscando, né, dentro da sua estratégia ali, lidar com toda essa pressão, com toda essa dificuldade emocional que o contexto traz. Felipe está dizendo que está tudo bem por aqui, muito bacana ver o seu projeto de lives. Beleza, meu irmão. Ô Rodrigo, você está bem? Oi Mônica, muito bom dia. Então, é importante a gente pensar exatamente nisso, assim, de que tipo de estratégia que a gente está falando. E como bem lembrado pelo Nilson, tem várias estratégias que não são estratégias
funcionais. São estratégias que trazem no médio e longo prazo problemas maiores e a gente tem que pensar um tanto a respeito disso daí. Muito bem, quando a gente pensa nesse grupo de estratégias que tem o foco na emoção, né, no enfrentamento baseado ali ou focado na emoção, a gente pode considerar estratégias distrativas. Né? O que seria isso? Você procura manter por vezes a sua mente afastada daquilo que seria algo desconfortável para você, a raiva, a frustração, o sentimento de solidão, um sentimento de tristeza ou alguma coisa que você interprete como depressão sendo instalado, e você busca realizar algumas atividades que tirem você do foco do que você está sentindo. Isso pode ser uma leitura, isso pode ser televisão, isso pode ser rádio, e não estou dizendo que isso é adequado, tá? Necessariamente. Né? Inclusive acho que algumas dessas estratégias aí, nem com a baixa frequência, elas seriam boas estratégias, seriam estratégias adequadas. Né? Podem cair exatamente naquilo que o Nilson falou ali, que era das estratégias disfuncionais. Oi, Márcia, bom dia. Então, só para a gente entender assim, esse cenário de estratégias, no geral, quando nós lidamos com estresse, nós temos uma forma que é o nosso próprio recurso de lidar com aquilo ali. É o que está mais fácil, às vezes, é o que está à mão, é o que está à vista. E diante desse cenário, a gente lança a mão ou de algo adequado ou de algo que pode resolver apenas temporariamente, ou de algo que vai trazer mais problemas, como a gente já falou. Então é necessário a gente pensar um tanto nisso daí. Oi, Bianca, bom dia. Então, o que a gente tem que pensar em relação a essas estratégias? Elas, volto a dizer, não necessariamente vão dar conta, tá, do que você está sentindo, elas podem minimizar temporariamente, elas podem ser até estratégias bem-sucedidas, mas a gente tem que pensar um pouquinho sobre isso, e tem algumas observações que eu gostaria de fazer em relação às estratégias focadas no problema. Tá? Isso vai ser importante para a gente. Uma outra forma que a gente teria de estratégia, essa já dentro de uma orientação, e aí eu entendo que seria algo funcional para as pessoas, seria a revelação emocional. Né? Isso envolve o quê? A gente expressar de alguma maneira falada ou escrita, né, a relação que existe entre as nossas emoções, essas emoções incômodas, e os eventos negativos que as produziram. Né? Eu gosto de pedir para algumas das pessoas redigirem uma espécie de um diário. Né? Hoje eu oriento o blog, a pessoa pode deixar esse blog restrito de forma que ela crie uma conta só para aquilo, não coloque nomes, quando registrar as coisas não coloque necessariamente algo que possa identificá-la, mas se ela quiser também achar que não tem problema nenhum, acredito que isso possa ser positivo. Né? Então esse diário, o que ela faria? Ela registraria, tá, o que ela está sentindo naquele momento, aquela emoção negativa, e ela registraria também esse contexto que está produzindo essa emoção negativa. Então é uma orientação que nós damos em consultório também, então como estratégia, né, essa daqui nos parece uma estratégia mais adequada. Tá? Penny Baker é um dos autores que vai falar a respeito dessa estratégia, e de fato ela é utilizada com grande frequência por vários profissionais. Para aquelas pessoas que professam alguma fé ou têm alguma crença para algo além desse plano material, né, orienta-se a oração, né, e essa busca de orientação na crença, de acordo com aquilo que a pessoa acredita, é claro. Uma outra estratégia de enfrentamento, a meditação. Né? O mindfulness, a atenção plena, que eu já falei em outras lives aqui, é uma forma da gente buscar lidar com essa situação de emoção. Mas a meditação, em algum momento, ela pode estar em outro grupo de estratégia, que é o segundo grupo que eu vou falar para vocês e depois eu explico, né, por que eu entendo dessa maneira. Tá? Algumas pessoas, né, comem mais, passam a comer mais diante dessa situação de estresse, a maneira como elas lidam com aquilo. Dentro do enfrentamento delas, elas passam
a comer mais, né? E aí vale a pergunta, funcional? É algo adequado? Resolve? Traz um conforto, sem sombra de dúvida, né? Um alimento, um carboidrato, um açúcar, enfim, tudo isso vai trazer algum conforto momentâneo, mas aí é quando a gente começa a pensar no tipo de resposta, ou no tipo de consequência de médio e longo prazo que isso traria. Outras pessoas consomem álcool, né? Passam a fazer uso do álcool. E aí a gente, né, começa a pensar que é uma estratégia também. Como eu falei numa live na segunda-feira, a convite da Tatiana, eu falava sobre a questão do consumo de pornografia, que aumentou consideravelmente nesses tempos de home office. As pessoas passaram a ter uma liberdade maior, principalmente aquelas que são solteiras, e com isso passaram a consumir mais pornografia. E claro, né, aqueles que assistiram essa live ou já sabem qual é o meu posicionamento em relação a isso, né, eu defendo sempre que, e não por acaso lembrei da questão da pornografia quando falei de álcool, né, mas eu defendo que é exatamente a mesma coisa que o álcool, né? Um uso equilibrado e um uso para quem possa realmente consumir aquilo de uma forma recreativa, sem que isso traga uma dependência, sem que isso traga uma alteração de comportamentos que traria prejuízo. Então, ok. Então tem gente que pode beber, tem gente que não pode beber. E mesmo gente que pode beber tem que pensar na quantidade que está consumindo num determinado momento mais delicado, porque ninguém está imune, né, de um padrão de alcoolismo. E na pornografia é a mesma coisa, tem gente que pode usar aquilo de uma forma recreativa, pode usar aquilo eventualmente, não vai sentir necessidade de usar aquilo sempre, né? Mas há outras pessoas que já não podem, não têm a menor condição de fazer o uso disso daí. Então, vejam que quando nós falamos em coping, quando nós falamos nessa forma como o ser humano lida com o estresse, ele pode lidar de várias formas, né? Formas funcionais, formas disfuncionais, e por enquanto nós estamos tentando mostrar exatamente como as pessoas tentam lidar com a questão emocional. Estratégias focadas no aspecto emocional. Muito bem. Outra forma também, para tentar minimizar isso, e essa também é uma estratégia proposta por alguns autores, eu trago aqui Cheng, Tsui e Lam, em 2015 essa publicação, falam sobre o registro diário de gratidão, né? Não estou falando daquele diário em que a pessoa registrava lá, né? Como eu mencionei no Penny Baker, que mencionava a ideia de você trazer o registro da emoção negativa. Nesse não. Esse é um diário de gratidão, né? A cada dia, muito provavelmente, você tem alguma coisa para agradecer, né? Eu tenho essa filosofia. Eu acredito que, de fato, por mais difícil que seja o nosso dia, por mais que nós o percebamos como um dia mau, esse pode ser um dia que traga para a gente algum conhecimento, algum aprendizado, alguma oportunidade de interação, algum ganho em algum aspecto. E aí esses autores vão propor exatamente a ideia do diário de gratidão como uma estratégia de enfrentamento. Essa, acredito também, que uma estratégia válida, no sentido de que ela minimiza consideravelmente o impacto emocional que você esteja tendo num determinado momento. Uma outra técnica também, né, seria a reavaliação cognitiva. Essa já é uma estratégia também proposta em consultório e ela envolve basicamente de você construir uma situação potencialmente aliciadora de algo positivo quando você está vivendo algo ruim. Então imagina que você esteja experienciando uma crise de ansiedade e diante dessa crise de ansiedade você comece a fechar os olhos e tentar construir imageticamente uma ideia de uma praia tranquila, deserta, um local de conforto, e ali você começa a projetar, se perguntando quais são as cores desse lugar, quais são os objetos desse lugar, qual é a temperatura desse lugar, quais são os cheiros que eu sinto nesse lugar. E aí você começa a ativar um banco de memórias, e esse banco vai trazer para você certamente um subsídio
para que você comece a desligar o seu sistema autônomo em relação ao que ele estava produzindo antes. Então vejam, a situação que produziu aquilo não mudou, mas você está tentando, com seus próprios recursos, criar uma situação. E essa é, né, a reavaliação cognitiva. E tem também uma técnica conhecida, que é a técnica de parada do pensamento, que é alguma coisa muito simples. Alguns autores pedem simplesmente que você bata a palma e diga pare. Né? No inglês stop, você diga pare. Ou algumas pessoas eu sugiro que coloquem, por exemplo, música alta no ouvido durante algum tempo para que ela quebre um pouco a sequência de pensamentos. Se for uma música com letra, que a pessoa tente acompanhar, então, um tanto melhor. Vamos fazer uma pausa para essas participações aqui? Então vamos lá. O Michel está falando aqui, como e bebo na paz. Legal. Nilson está lembrando, excesso de atividade física também. De fato, Nilson, pode ser também uma estratégia, né? E aí, nesse caso, o excesso pode levar a overtraining, uma lesão, e aí a gente pode ter uma pessoa que passa a ter mais problema do que, de repente, a gente está imaginando. Muito bem, então tem mais participação aqui. Nossa, amei, farei isso. Verdade, sempre aprendemos algo de bom, mesmo em meio a situações difíceis. Cristina, eu acho que você deve estar se referindo à questão do diário de gratidão, não é isso? Né? Eu posso mencionar mais ainda algumas dessas estratégias né, numa segunda live, porque são tantas as propostas terapêuticas que nós temos assim para essas situações, porque vejam, de uma forma ou de outra, tudo que nós psicólogos fazemos em consultório é buscar ativar formas funcionais para que os pacientes lidem de uma maneira adequada com o estresse ao qual eles estão submetidos. Uma pessoa vem a um consultório de psicologia pela dor. Ela vem porque ela não está conseguindo resolver alguma coisa que produz dor emocional para ela. Então, é uma separação? Isso vai trazer dor. Né? Se é uma separação consumada, como evitar, né, uma dor maior ou como evitar mergulhar numa depressão? Né? Uma pessoa pode também ter descoberto uma doença degenerativa, pode ter descoberto uma doença grave, uma pessoa pode ter, né, tido a infelicidade ali de ter uma perda financeira muito grande de uma hora para outra. Uma pessoa pode ter sido vítima de assalto, enfim, um estupro, enfim, várias coisas. E esse contexto é o que traz aquela situação, e em consultório, de alguma maneira, o que nós estamos lidando é com isso, é a ativação de estratégias de enfrentamento. Ainda nas contribuições. Oi Pedro, tudo bem? Vamos lá, Lamartine chegou aqui agora também. Lamartine, bom dia. Felipe está dizendo o seguinte, uma estratégia que tenho usado é esquecer meu dia com atividades que são as mais prazerosas para mim. Enriquecer, desculpa, Felipe. Enriquecer meu dia com atividades que são mais prazerosas para mim. Cozinhar e tocar piano, por exemplo. Felipe, show de bola. Você, como um grande analista do comportamento, Felipe é psicólogo também, analista do comportamento, e certamente está sabendo conduzir de uma forma muito positiva, né, isso daí. E é uma estratégia de enfrentamento, no meu entendimento, muito funcional. Michel está dizendo que está permanentemente tá lendo, ouvindo jazz. Eu acompanho as suas postagens e vejo que tudo se mistura, música com jazz, música de outros ritmos também com né, o alimento, a comida. Então, essa tua formação em gastronomia e para sua formação pessoal também, né, como um cara que eu considero assim um cara mais lapidado, refinado, um cara que gosta da literatura, um cara que gosta realmente de história. O Michel é uma enciclopédia ambulante, não há nenhuma conversa que eu tenha com ele que eu não saia com algum aprendizado novo, de algum termo ou até mesmo, né, de alguma passagem, alguma situação, de algum autor. Então é ótimo, né, você estar comentando isso daí. Então, vejam, tudo isso que a gente está falando aqui são buscas, né, de estratégias, algumas orientadas, outras não. Mas vamos lá, qual é a avaliação crítica que existe em relação a esse tipo de estratégias focadas na emoção, né? Elas são constantemente menos eficazes, isso não é o Fábio que está dizendo isso, tem vários autores que já têm discutido isso amplamente.
e tem mostrado claramente que essas estratégias elas são menos eficazes do que se utilizar métodos focados no problema, tá? Quando a gente compara principalmente em relação a questões de médio e de longo prazo, questões de saúde principalmente, porque vejam, uma pessoa que ela descubra um câncer, ela pode adotar uma estratégia de negação do problema, né? Isso não contribui, ela pode não sofrer emocionalmente diante da negação, ela diminui consideravelmente a dor e o sofrimento emocional, mas ela não enfrenta o problema, e não enfrentando o problema a tempo, ela pode comprometer inclusive a própria vida, porque estaria retardando o início de um tratamento. Então, não entrar em contato com a dor e com o sofrimento num determinado momento pode sim ser algo negativo. E aí a gente entende que valeria a pena a gente pensar sempre nisso. A análise crítica nos propõe, vários autores estão dizendo isso, que as estratégias focadas no problema são estratégias mais eficazes do que as estratégias focadas na emoção. Tá? Eu trago aqui Penley, Tomaka e Weib, que são os autores que trouxeram uma das observações, das publicações que observam exatamente isso, né? Essa diferença aí das estratégias. Então, quando a gente começa a pensar em pessoas que ficam trabalhando o aspecto paliativo, por exemplo, com o uso de medicação, a gente observa que essas pessoas não têm uma melhora significativa. Vamos pegar um exemplo. Na área sexual, que é uma área na qual eu trabalho, é muito comum pessoas que têm algum tipo de dificuldade, homens que têm dificuldade sexual em relação à disfunção erétil, por exemplo. Não, vamos pegar um outro exemplo, para ficar mais simples ainda da gente entender. No caso de ejaculação precoce, indivíduos que têm ejaculação precoce, muitas vezes, antes de procurar um psicólogo, procuram um urologista. E, por vezes, esse urologista ele propõe o uso, segundo ele, por algum tempo de uma medicação, que geralmente é uma medicação antidepressiva, para que essa medicação haja retardando a ejaculação. Bom, só o fato daquela pessoa sair de um consultório médico com uma receita em mãos, aquilo alivia, e com uma afirmação do profissional de que aquilo vai, se não minimizar, resolver o problema da pessoa, aquilo já dá um alívio considerável a esse momento de estresse. Então, pensem nisso. Oi, Bárbara. Bruno também está aqui. Então, quando a gente pensa nessas situações, a gente pensa assim, pode ser uma coisa interessante. Mas vejam, não é essa medicação que vai trazer esse tipo de solução, vamos dizer assim, para o problema. Por quê? Quando se para, geralmente, de tomar medicação antidepressiva, por que se usa medicação antidepressiva? Um dos efeitos colaterais da medicação, geralmente os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, é exatamente produzir um retardo no atingimento de orgasmo. Isso vale para homens e mulheres, né? No caso de homens, estamos falando de um homem com ejaculação precoce, e aí a gente tá falando de uma situação em que ele toma para retardar essa ejaculação. Essa estratégia, médio e longo prazo, ela não se mantém. Essa pessoa precisa passar por um treino, geralmente proposto dentro de intervenção de um sexólogo, um terapeuta sexual, enfim, para que, na verdade, ela lide melhor com essa questão da ejaculação precoce. Então, né, é uma estratégia que traz menos resultado em termos de saúde. Essas estratégias também, do ponto de vista filosófico, se a gente for pensar um pouquinho, elas ignoram ou elas deixam de lado, ainda que temporariamente, a causa raiz do problema, né? Você está agindo no resultado já, ou seja, aquilo que a gente sente geralmente é produto do quê? Daquilo que a gente faz ou daquilo que a gente experiencia no contexto que a gente vive. Então, o sentimento é um subproduto dessa interação que nós temos com o meio ambiente que nos cerca, diante das circunstâncias, diante das nossas ações e de novas circunstâncias que sejam geradas com essas ações. Então vejam,
Quando a gente age só sobre a emoção, a gente não elimina a questão raiz, e esse é um questionamento importante e uma crítica importante para esse tipo de situação. Então, quando a gente começa a pensar nessas questões de saúde, a gente procura ter muita atenção na prescrição desse tipo de estratégia. Márcia está dizendo, até o homem com ejaculação precoce ter atitude de procurar ajuda, demora. De fato, você está certa em relação a isso. Alguns têm preconceito, alguns têm dificuldade, né, com essa questão, outros negam o problema, e é sempre uma coisa muito complicada. Então, outra crítica também a essa estratégia focada na emoção é que ela não fornece uma solução, né, de longo prazo, que ela pode ter também efeitos colaterais negativos, que é aquilo que lá atrás o Nilson estava falando ali quando ele comentou das questões disfuncionais, né? E aí a gente pensa assim, mas o que ela tem de bom, né, já que a gente está fazendo uma análise crítica sobre ela? Bom, ela pode ser uma boa opção se a fonte de estresse estiver fora do controle da pessoa. Entendam isso. Quando nós não temos o que fazer para lidar com a situação, quando está fora do nosso controle, a estratégia de enfrentamento focada em emoção, ela é geralmente a estratégia que nós temos para poder minimizar o desconforto, a dor emocional, o estresse, o impacto emocional que a situação está trazendo para a gente. Tá? E uma curiosidade interessante de Billings e Musk, que vão trazer isso em 81, é que foram relatadas diferenças de gênero para as escolhas dessas estratégias. Mulheres tendem a usar mais estratégias focadas na emoção do que os homens. Vejam que coisa interessante. Então, sobre essa questão, né, das estratégias focadas em emoção, era isso daí que eu tinha que falar com vocês, e agora a gente passa para falar no coping focado no problema, no enfrentamento focado no problema. Então, para a gente começar a falar sobre isso, o enfrentamento focado no problema tem como alvo as causas do estresse de maneira prática. Ele aborda o problema, a situação estressante que está causando o estresse, né, e, consequentemente, reduz diretamente esse estresse. Então, essa é uma questão importante da gente entender. Quando a gente pensa em enfrentamento focado no problema, a gente vai na causa, a gente vai na raiz, a gente vai na origem. Mônica está falando o seguinte, que sempre coadjuvante, nunca serão protagonistas do tratamento terapêutico. Acredito que você esteja se referindo à questão, chegou aqui com delay o teu texto, então eu acho que você deve estar se referindo à questão da medicação, assim imagino. Então é importante a gente entender exatamente que estratégias são essas, né? São estratégias que elas visam, então, remover ou reduzir a causa do estressor e incluem o quê? Solução de problema, propriamente dito, né? Muitas vezes gerenciamento do tempo e, por vezes, obtenção de apoio social, instrumental. Bom, o que é uma solução de problema? Né? Então, a gente imagina que numa situação, por exemplo, de desequilíbrio financeiro, causado, por exemplo, por uma perda de faturamento considerável, a pessoa tenha um estilo de vida que não é mais compatível com o estilo de vida que ela podia ter em função dos rendimentos dela, que até então ela tinha. E várias são as pessoas que estão passando por essa situação aqui agora. Então, no primeiro momento, vem o quê? Vem raiva, vem frustração, vem medo, vem incerteza. E se essa pessoa ela sai da estratégia de foco em emoção e ela parte para a solução de problema, que é uma estratégia focada no problema, a gente começa a entender que ela vai buscar o quê? Primeiro, uma reeducação do ponto de vista financeiro econômico. Ela vai rever os seus gastos atentamente por meio de planilha, ela vai se reorganizar em relação à forma de consumo. Se ela tem dificuldade com o uso do cartão de crédito, a ideia é que ela corte até mesmo esses cartões de crédito e passe a fazer pagamentos à vista para que ela não entre numa roda que de repente pode trazer um problema maior para ela depois. E aí a gente começa a pensar no quê? Numa busca de enfrentamento direto do problema. A solução de problema seria exatamente isso, a gente buscar intervir diretamente naquilo que está acontecendo. Noutra situação, uma pessoa começa a apresentar
sintomas de depressão frente ao que está acontecendo. Sem sombra de dúvida, falando sobre a questão da medicação, se há um diagnóstico de depressão em andamento e a pessoa começa a ter um prejuízo, o mais recomendado é que ela case duas estratégias, psicofarmacoterapia com psicoterapia, né? Psicofarmacoterapia é, como disse, uma estratégia focada em emoção, somada à estratégia focada no problema, que é a psicoterapia, nós vamos buscar exatamente qual é a origem, o que é essa depressão. Mas dentro de um modelo comportamental, dentro de uma abordagem, vamos dizer assim, mais pós-moderna, vamos dizer assim, o que a gente busca não é mergulhar necessariamente lá na infância para entender, não necessariamente isso, tá? A gente vai buscar exatamente diante desse contexto atual, da história de vida da pessoa, do que ela aprendeu, do que ela não aprendeu, dos recursos que ela possui, dos recursos que ela não possui para lidar com aquilo ali. Então, no geral, muito dessas estratégias de solução de problemas envolvem instalação de repertório comportamental que a pessoa não tem. Então, uma pessoa agora que ela precise, por exemplo, mudar o nicho de atuação ou de divulgação ou a forma de captação de pacientes, né, ela começa a ter que se desensibilizar para algumas questões que talvez envolvessem timidez, ansiedade social, e aí eu estou falando das lives. Esse é um grande fenômeno. E quando a gente pega esses consultores que atuam na área de marketing, na área de saúde, uma das coisas que eles relatam, eu já ouvi isso de pelo menos 2 deles, é que, principalmente profissionais médicos, eu acho que a maior parte dos profissionais de saúde que os procuram são médicos, que muitos deles falam apenas em médicos, ou quase que exclusivamente em médicos. Eles mostram que esses profissionais, até então, tinham um certo conforto, que era um conforto de receber indicações dos seus colegas, né, fazer uma prática com a qual eles estavam habituados, de consultório, e diante desse novo cenário, eles precisaram descobrir que eles vão ter que ir atrás dos seus próprios pacientes. Como? A live é uma dessas formas. Agora veja, é fácil para uma pessoa que tem dificuldade em se expor, falar em público, ela simplesmente chegar e apresentar um conteúdo que ela domine tecnicamente? Não, isso não é fácil. E muitas vezes essa pessoa vai atrás exatamente disso. Né? Um exemplo recente do nosso ministro, o Taishi, o ministro atual da Saúde, né, que segundo a mídia é um indivíduo mais reservado, é um indivíduo com alguma dificuldade. E aqueles que acompanharam o último pronunciamento do presidente, né, no qual o ministro estava, os ministros estavam presentes, mas ele estava presente em especial, fazendo algumas caras e bocas que alguns tiveram a curiosidade de dar zoom, né, e me parecia claramente um indivíduo que estava muito desconfortável diante daquela situação. Próximo, muito próximo de outras pessoas, um grupo grande, não só que estava ali junto com ele de pé, mas também um grupo que estava na plateia ouvindo, uma nação inteira escutando aquele pronunciamento, né, e esse indivíduo lá. Então, assim, até que se prove o contrário, né, no meu entendimento, ele é um fóbico social, um indivíduo que possui alguma fobia social. E nesse sentido, eu enxergo, eu entendo, né, que esse é um indivíduo que está buscando agora as estratégias, e a própria mídia falou, ele está se dedicando agora ao Media Training, que é um programa de treinamento voltado para executivos, para empresários, para chefes de Estado, para que eles se pronunciem diante das câmeras, para que eles se pronunciem diante das mídias. Então isso é uma solução de problema, isso é uma estratégia focada no problema, é instalação de repertório. Então esse é mais um exemplo para a gente entender isso daí. E eu falei sobre gerenciamento do tempo, né? Então assim, uma das coisas que talvez seja muito difícil em termos de repertório é a pessoa reaprender a alocar várias atividades que ela não tinha antes num dia, agora dentro daquilo ali. Né? Eu falei isso noutra live, eu considero assim bem apertadas as semanas em que eu estou com meu filho, porque eu tenho que conciliar consultório online, consultório presencial, tarefas domésticas, né? Eu dispensei, assim como boa parte daqueles que estão aqui, dispensei pelo menos uma vez, estou só com uma diarista por semana em casa,
ela vinha mais outras vezes, e aí agora, em função dessa redução, eu tenho que assumir algumas dessas atividades domésticas também. Então esse acúmulo de atividades é difícil, né? Mas o gerenciamento do tempo, ele busca exatamente você enfrentar a situação, porque o tempo mal gerido, ele também é, por si só, fator de estresse. Né? Quando você começa a perceber que você não conclui atividades importantes, que deveriam ter sido concluídas, atividades que envolvem outras pessoas, logo você vai ser cobrado por aquilo que você não fez. Então tudo isso é alguma coisa, né, que precisa ser pensada aí nesse aspecto. Então essa questão específica aí do enfrentamento baseado ou focado no problema é uma coisa importante. Bom, crítica, né, que a gente tem, né, ela geralmente ela é melhor, então o foco no problema é uma estratégia geralmente melhor, porque ela remove necessariamente o estressor, ela lida com a causa raiz do problema e ela fornece uma solução ainda que a longo prazo. Tá? Não quer dizer que a gente começou a enfrentar o problema e ele vai ser. Então é uma estratégia que ela envolve o quê? Ela envolve continuidade, tá? Ela envolve várias ações e para que as coisas tenham continuidade. E aí é uma coisa interessante assim, que ela tem sido bem sucedida para lidar com questões específicas como, por exemplo, infecção por vírus, né? Tem autores que falam sobre infecção por HIV, tem publicação de 2009, Moscovitz, Hult, Bussolari, não é Bolsonaro, Bussolari e Acri são os autores desse paper aí que mostra pra gente o emprego das estratégias de enfrentamento focadas no problema para lidar com a questão da evitação da infecção por HIV. Né? E aí eu não vou falar da metodologia específica do estudo, mas é só para mostrar que realmente tem estudos mostrando de forma aplicada isso que a gente está discutindo aqui em teoria. Pois bem, agora, nem sempre é possível usar estratégias focadas no problema. Tá? Por exemplo, quando alguém contrai a Covid, né, qual é a estratégia que a gente teria para lidar com essa situação? Né? A pessoa já está infectada. Provavelmente a gente vai ter que lidar sim com uma estratégia de enfrentamento emocional, porque existe um susto, é um susto para quem está infectado, é um susto para a família, e aí a gente em algum momento vai ter que lidar com alguma estratégia com foco na emoção para poder conter esse impacto ali. Não necessariamente ficar só nisso. Então, nesse primeiro momento, claro, vai ter alguma coisa focada no problema que é buscar o tratamento, claro, mas não dá para a gente imaginar essa situação. E se a gente pensar em alguma coisa mais grave ainda, quando uma pessoa vem a óbito decorrente de Covid ou não, é uma outra situação na qual a gente esbarra num problema. Né? Não é possível se utilizar de um enfrentamento baseado ou focado no problema. A gente vai precisar lidar com essas questões de cunho emocional. Esse método, ou essa prática focada no problema, ela não funciona para todos os indivíduos. Vários autores já entenderam isso daí. É importante a gente reconhecer que não é uma técnica infalível. Então, o que a gente percebe é que pessoas otimistas tendem a ter expectativas positivas do futuro e elas são mais propensas a usar estratégias focadas em problema. Por outro lado, os indivíduos pessimistas, eles são mais inclinados a utilizar estratégias focadas em emoções. Vejam que coisa interessante, outros autores também que vão discutir isso daí. Então, é importante a gente, né, considerar esses dois tipos de estratégia e a gente saber exatamente o que usar no momento em que usar. Estratégias focadas em emoção têm várias críticas, como já foram apontadas, são estratégias que não devem ser abandonadas, mas algumas dessas estratégias elas são extremamente complicadas porque elas geram um problema maior, como já foi dito aqui no início. Dentro das participações, negar o Covid é uma estupidez, entrar em pânico é uma péssima estratégia. E o Michel está falando dos dois extremos, né? É uma coisa interessante isso. Quando a gente caminha para uma negação do problema, a gente está indo por um caminho ruim, mas quando a gente entra em pânico também a gente está indo por um caminho ruim. Quer dizer, a parcimônia, o equilíbrio, agir de uma forma um pouco mais racional parece ser alguma coisa interessante. Gente, aproximando aqui já de 1 hora de live.
Da minha parte, concluo aqui o que a gente tinha para falar de estratégias de enfrentamento. Eu queria saber se tem alguma pergunta de alguém que quer entrar aí com o seu semblante aí e com a sua voz também. Quem quer participar? É só erguer a mãozinha aí que eu já convido. Todo mundo é tímido? Essa seria uma estratégia de enfrentamento baseado no problema da timidez, né? Vamos tentar solucionar o problema. E aí é uma exposição, para alguns talvez seja tal como na técnica de inundação, que é o maior, que aí é mais complicado, né? Muito bem. Oi, Thaís, tudo bem? Bom dia. O Michel quer participar? Quer, Michel? Posso chamar? Deixa eu chamar o Michel aqui, vai. Peraí. Aqui, já tô te... Aceita aí, não foge não. Vamos ver se ele entra aqui enquanto vai carregando. Você tem que aceitar aí, Michel. Tá conectando. Ah, olha aí. Pô, que descabelado. Salve, salve. Como é Só, que você tá, meu amigo? tô bem, tô na paz. Deixa eu tirar, porque aí eu não tô te ouvindo agora. Agora eu tô te ouvindo. Fala aí pra gente. Tá me ouvindo aí? Agora sim, agora eu A te porta escuto. aqui. Ai, pronto. Então, você viu aquela matéria acho que do Metrópolis, não sei o quê, falando do pânico lá daquela atriz lá, né? Assim, Você eu compartilhou isso tô, hoje. isso, fazendo aquela análise fria, né? Não vou entrar assim em detalhes, né? Até porque a matéria é lacônica, né? Mas eu vi assim que tem todo um conforto, né? Tem uma casa legal, bacana, entra em pânico. Por que que essa galera famosa entra mais em pânico em relação ao o camarada lá, o favelado, o camarada que está numa situação ruim e eles seguem a vida normal, parece que as coisas não estão acontecendo, mas estão acontecendo, mas eles parecem ser mais resilientes do que aqueles que têm visivelmente um pouquinho de mais estrutura emocional e até financeira, né? Aham. Legal, Michel. Poxa, bom questionamento esse seu aí. A gente lança a mão de várias explicações para isso. Talvez uma delas seria exatamente esse treino, você falou em resiliência, e se a gente entender resiliência como um comportamento, ele é aprendido, né? E resiliência não se molda no conforto, não se molda no calor quando faz frio e nem no frio Uhum. quando está quente. Então, ela se molda exatamente diante do quê? Da dificuldade, do enfrentamento do problema que traz consequências, né? E que certamente vai deixar algumas marcas na vida daquela pessoa. Então, de fato, quem passa por algumas dificuldades a mais tende a desenvolver uma capacidade para enfrentar novamente problemas maior. É o treino de um padrão de comportamento para você enfrentar aquela situação ali, para a gente poder entender exatamente como as coisas funcionam. E uma outra coisa também que eu posso lançar a mão aqui é a ideia da ignorância, né? Não dizendo que necessariamente o favelado é aquele que ignora, né? Mas se nós formos levantar a informação, outro dia, um comentário, salvo engano, do Nakagawa na CNN, dizendo que estava muito chocado com o que ele tinha ouvido numa entrevista, de que a pessoa tinha sido parada por um mendigo na rua e o mendigo tinha perguntado: olha, desculpa incomodar, mas por que está todo mundo usando máscara? Então, assim, isso assim, já há dias em que as pessoas estavam usando máscara e ele não sabia o motivo pelo qual aquilo ali estava acontecendo, né? Então, assim, esse cara não ia entrar em pânico, certamente não, né? Mas ele não entraria em pânico por conta do quê? Por conta da ignorância, não saber que é uma bênção em alguns momentos e pode representar a sua morte também em outros, né? Então, assim, esse é um ponto que eu acho que é importante da gente pensar nisso daí. É Legal, como, cara. Boa, é como boa diz contribuição. o Salomão, o rei Salomão, onde há conhecimento, também há muito sofrimento, há muito padecer. Valeu, Ótimo. Valeu, um Michel. abraço. Valeu. Então, legal essa contribuição aí. Tá faltando 5 minutos aqui.
O Nilson está falando o seguinte: como você percebe a culpa que as pessoas sentem por ficarem em casa e precisarem criar diversas atividades para se perceberem úteis? Então, eu vejo assim, Nilson, não é só culpa, né? Existe a questão da culpa e existe a própria dificuldade da pessoa se adequar a uma rotina que não é a rotina desejada por ela. Porque uma coisa é você se planejar nas férias para ficar em casa. Você quer ver um exemplo? Eu tenho um amigo querido, ele é piloto da Gol, e ele estava planejando as férias dele para ficar em casa, porque ele viaja o tempo todo. Ele é piloto de voos internacionais também, então ele passa muito tempo dentro de avião, e isso para ele já se tornou alguma coisa aversiva. Então, tudo que ele quer nas férias dele é ficar em casa, é curtir o apartamento dele, é curtir o condomínio no qual ele mora, é poder aproveitar isso daí. E as férias dele estavam programadas agora, para abril. O que aconteceu? Os voos foram praticamente todos interrompidos, salvo engano, de 190 aeronaves, tem apenas 10 aeronaves voando, vejam que loucura. E ele, que na verdade tinha uma programação para ficar em casa, numa boa, mudou completamente, porque agora ele está de forma forçada, né? Tem férias que foram concedidas lá quer dizer, forçadas ali conduzidas pela empresa, pela Gol, porque não tem aeronave para voar. Essa que é a grande questão. E o cenário todo de redução salarial, uma série de coisas, ou seja, ele está lidando agora com uma contingência que ele não se preparou para ela. Então tem essa culpa, muitas vezes, que as pessoas sentem. Uma estratégia, se a gente está pensando em estratégias de enfrentamento, é exatamente a pessoa procurar, dentro de um planejamento, ela encaixar coisas que ela considere pertinentes, coisas que ela considere interessantes, e por aí vai. Então, eu acho que existe a culpa, existe a dificuldade de adaptação, né? Mas a gente tem que pensar nessas estratégias objetivas. Nora está perguntando se existe um checklist, um passo a passo, como abordar o foco no problema. Nora, eu vou produzir isso, tá bom? Assuma esse compromisso com você e com o pessoal que está aqui, pelo menos um resumozinho, alguma coisa para a gente poder olhar para isso daí de uma forma um pouco mais objetiva. O propósito aqui, infelizmente, era live. Eu tenho alguma coisa, algum material, mas eu me comprometo de passar para você e para aqueles que quiserem também, comentem alguma coisa ali no próprio post que eu fiz hoje sobre isso daqui e a gente aborda isso daí. Gente, faltando aqui 2 minutinhos apenas para encerrar a nossa live. Mais uma vez eu agradeço aqui a participação de vocês. Fico feliz que vocês possam estar comigo até tarde, né? Quarta-feira tem mais. Às 0 horas a gente começa então a nossa apresentação, nosso Expresso da Meia-Noite. Um abraço para vocês. Obrigado, fiquem com Deus.